compartilhar aqui com vocês para vocês já acompanharem comigo o livro, tá? E tá aí, então, o capítulo 10, que nós vamos falar de reformas religiosas, tá? E depois a contra-reforma, tá? O que são reformas? Gente, acho que todo mundo sabe o que é uma reforma, né? É renovar, modificar alguma coisa. Como você vai reformar a sua casa? Você vai mudar, né? Geralmente para melhor, certo? Então, reformas religiosas era o quê? A religião católica tinha alguns pontos negativos, tá? E que queriam, então, alguns membros da igreja queriam melhorar a igreja católica, vamos dizer assim, tá? Tinha que fazer algumas mudanças. Então, é esse o assunto de hoje. Mudanças, reformas dentro da igreja católica. E que vai automaticamente criar novas igrejas. Então, sabe essas igrejas evangélicas que a gente conhece hoje? Surgiram aí nesse contexto das reformas religiosas. Bom? Se vocês tiverem dúvida, quiserem fazer algum comentário, aí vocês abrem o microfone à vontade para perguntar. Bom? Ela tá gravando? Estou gravando. Depois eu vou postar para vocês. Bom, a gente começa aqui com a Arage, que em 2016, o Papa Francisco, né, que é o Papa-chefe máximo da Igreja Católica, certo? Ele realizou uma celebração com representantes de muitas outras igrejas, tá? Pedindo um perdão para o mundo todo por causa dos erros e ofensas cometidas tanto no presente como no passado, certo? Então, hoje a Igreja Católica, então, ele já colocou aí uma nota de arrependimento, né, de busca de perdão da sociedade por muitos erros que já fez aí no passado, tá bom? E hoje a gente tem aí um certo conhecimento, tá, gente? Então, aproveita aí para aprender que nós temos que ser toleráveis, a gente tem que respeitar qualquer tipo de religião, né? E não ser aquela pessoa, não, a minha religião é a certa e de todo o resto é errado. Essa ideologia precisa acabar. E a gente precisa respeitar a religião do outro, não precisa discutir nem nada. Só aceitar que cada um acredita no que quer, certo? E isso é o que fala nesse parágrafo aqui. Então, temas como religião, política e futebol não se discutem, certo? Sim. Eu peço para todo mundo desligar o microfone e abrir só se tiver alguma pergunta, tá bom? Bom, vamos lá. O início da modernidade. Como a gente já estudou em aulas passadas, vocês acho que vão lembrar de que a Igreja Católica ela tinha poder político, tinha poder social, tinha poder econômico e mandava na população ali durante a Idade Média, certo? Vocês lembram disso? Então, a Igreja Católica era muito forte, muito rica e muito autoritária. E as pessoas, durante a Idade Média, eram obrigadas a ser católicas, certo? Então, a gente já vê que a Igreja Católica tem um poder muito grande. Só que esse poder vai começar a ser questionado aí no início da modernidade. A gente já viu também em outras aulas, né, o renascimento cultural, que está renascendo novas ideias artísticas, culturais, e vão começar a questionar também a igreja. Lembram disso? Até os artistas vão começar a pinturas aí não mais direcionadas só à igreja, né, a questão da razão, da ciência, e vão começar a combater, então, algumas questões religiosas, tá? Então, a igreja vai começar a ser questionada, tá? Um dos principais motivos para isso acontecer, né, o que vai abalar aí a Igreja Católica, é essa ostentação da riqueza, né? Os papas, né, o clero, vivia no muito luxo, na muita riqueza, tá? Eles vendiam muitas coisas erradas, vamos dizer assim, dentro da igreja, que a gente vai ver. Então, eles acumulavam muita riqueza. Olha aqui um exemplo de uma igreja, né, construída aí
com materiais muito nobres, mármore, ouro, pedras preciosas. Então transmitia, né, essa ideia de muito luxo, de muito poder. Só que o que pregava a igreja? Pregava luxo e riqueza para todo mundo, como eles viviam? Não. Era, infelizmente, bem assim. Faça o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Olha aí o erro, né? Então, o que eles pregavam? Né? Dentro da igreja, eles pregavam que as pessoas tinham que ser pobres, tinham que ser simples, como Jesus foi, né? Toda a riqueza que tem, uma terra que tem, um dinheirinho aí que está sobrando, você precisa doar para a igreja. Era essa a pregação, né? E que tinha que também comprar coisas que a igreja vendia. Então, ao invés, elas vendiam aí água benta, né? Vendiam as bênçãos, comercializavam riquezas, como o quê? O que eles vendiam? Chumaço de cabelos de santos. Então, os santos lá da Bíblia, eles vendiam um pedacinho de cabelo falando que era deles. Infelizmente, não é real, né, gente? Pedacinhos da túnica dos apóstolos, das roupas dele. Olha isso. Gotas do leite da mãe de Jesus, né? Farpas da cruz de Cristo, pedacinhos da madeira da cruz que Cristo foi crucificado. Então, infelizmente, a Igreja Católica cometia sim esses erros, tá? Tanto é que hoje a Igreja já pediu perdão por tudo isso, né? Não faz mais esse tipo de coisa, mas infelizmente fazia, tá? E uma das coisas mais graves, né, que a população encontrou ali, de mais erro dentro da Igreja, foi a venda dos pecados, do perdão dos pecados. Então, a igreja perdoava todos os seus pecados se você pagasse, certo? Quem não tinha dinheiro não tinha o perdão dos pecados. E isso era uma situação muito grave, muito complicada, né? Bom, é isso, certo? Então a igreja pregava a miséria, pregava a vida simples, né? Só que vendia muitas coisas, vendia até o perdão dos pecados e vivia no luxo e na riqueza. Isso começou a incomodar muita gente e começou a incomodar, inclusive, membros da igreja, pessoas do clero, que via que estava ali na Bíblia, isso, né, que não batia, que estava errado, tá? Então começa-se a Igreja Católica a ser questionada, tá bom? E aí, nessa página vai falar o que eu já falei para vocês, né? Que a igreja, ela fazia algumas coisas que não eram tão certas, tá? Uma das coisas erradas também, que aqui fala, ó, uma coisa desonrosa, né? As pessoas não podiam enriquecer. Olha aqui, a igreja criticava o lucro. Quer dizer, os membros da igreja católica, os fiéis, não podiam enriquecer. Também não podia emprestar dinheiro e cobrar juros. Você empresta R$ 1.000 para alguém, essa pessoa vai te pagar daqui 2, 3 anos, tem que te pagar os mesmos R$ 1.000. Você não podia cobrar juros, certo? Outra coisa, os membros da Igreja Católica, até hoje, né, eles não poderiam se casar, de jeito nenhum, não poderia ter família. E o que acontecia? Romances secretos, e tinham filhos por aí, as escondidas. E isso, gente, as pessoas também começam a criticar, tá? Vai desapontar aí os fiéis. Deu para entender isso, gente? Então deu para entender que a Igreja Católica acabava fazendo algumas coisas ruins, né? E que as pessoas começavam a questionar e vão tentar aí mudar essa situação. Uma das coisas que aconteceu, né, da igreja ficar assim, cobrar muita coisa, de ficar assim, muito no luxo, muito na riqueza, é porque muitos cargos dentro da igreja eram vendidos para nobres. Muitas pessoas queriam ser do clero, queriam participar da igreja, ser um membro da igreja. Por quê? Para viver nesse luxo, para viver nessa riqueza. Elas não estavam preocupadas com a questão religiosa, com a questão espiritual. E, infelizmente, a Igreja Católica começa a se tornar uma instituição de poder e riqueza, e não mais espiritual, tá? E isso precisa ser reformado, isso precisa ser mudado, que é o que muitos vão buscar, certo? Aí vem
um monge, tá? Ele era um membro da Igreja Católica chamado Martinho Lutero. Gravem esse nome, Martinho Lutero. Ele vai escrever um documento com 95 críticas. Ele achou 95 coisas erradas, na cabeça dele era errado, né, sobre o que a Igreja Católica fazia, escreveu essas 95 teses, certo? E pregou na porta da principal igreja da cidade de Wittenberg, onde ele morava, certo? Para todo mundo ver as ideias dele e os erros da igreja, certo? E aí, então, ele vai lutar para que a Igreja Católica mude o que está errado. Então, a ideia dele era o quê? Poxa, o Papa, né, olha aqui, está errado, vamos melhorar, vamos mudar. Né? Ele queria mudar a Igreja Católica, ele não queria fundar uma igreja nova, não era essa a ideia. Só que o Papa não aceitou as mudanças, ele foi excomungado, ele foi expulso da igreja, tá? E aí ele foi meio que obrigado, então, a criar uma religião própria, tá? Que foi o luteranismo, a igreja de Lutero, que é uma vertente das igrejas evangélicas que a gente conhece até hoje. Bom, primeira coisa que ele fez, qual era a regra da igreja dele? Não ia ter um papa, não ia ter um que mandasse, ia ser todos iguais, tá? Os líderes religiosos iam poder casar e ter filhos, tá bom? O culto aos santos não é praticado, quer dizer, eles não iam fazer culto para imagens, para santos, eles iam fazer culto só para Deus, tá bom? E existem apenas os sacramentos quais? Só tinha o batismo, Eucaristia, certo? Você ser salvo pela sua fé. Você tinha que ter fé para ser salvo. Era isso, os mandamentos da igreja. Bom, ele também acreditava que as pessoas deveriam estudar a Bíblia para ter conhecimento da Bíblia, entender melhor e seguir melhor os caminhos da Bíblia, certo? Só que, gente, olha só, até essa época, a Bíblia era escrita só em latim. Não existia a Bíblia em outra língua. E a língua latim já era praticamente uma língua morta. Ninguém sabia ler e falar latim mais, certo? E a Bíblia era só em latim. Quer dizer, então mesmo se você tivesse uma Bíblia, você não sabia ler ela, porque era uma língua desconhecida, certo? O que o Martinho Lutero fez, então? Às escondidas da igreja, porque a igreja isso era pecado. A igreja começou a perseguir Lutero, certo? Mas mesmo às escondidas, ele transferiu a Bíblia para o alemão, que era a língua dele da época, para toda a população que falava alemão ali, o povo dele, ia poder ter acesso à Bíblia, à leitura da Bíblia, certo? Então, gente, muitas pessoas então começam aí com um descontentamento muito grande com a Igreja Católica, tá? Tanto camponês, como nobre, como burguês, tá? Então, muitos aí descontentes com a Igreja Católica vão se converter para essa nova religião de Lutero, tá? Então, a Igreja Católica começa a perder fiéis e muitos começam a ir para essa nova igreja que Lutero está criando, bom? Tinha alguns seguidores de Lutero, tá, que foram muito perseguidos dentro da França. Então, a maioria então desse povo que está se convertendo a essas novas religiões, a Igreja Católica vai perseguir, tá? Então, vai ter aí uma situação de conflito, tá? Porém, eles continuam, tá? Eles não vão desistir. E João Calvino, ele também vai fundar uma igreja na Suíça, lugar que ele fugiu da França, foi para a Suíça. Chegando lá na Suíça, ele vai também criar uma nova religião. Então, Lutero cria uma nova religião, que é o luteranismo, certo? E João Calvino vai também criar uma nova religião, que é o calvinismo, certo? Então, a gente já viu duas novas religiões se formando aí, tá? Era muito parecido com as ideias de Calvino, tinha as ideias muito parecidas com Lutero, tá? Então, também não ia ter um chefe religioso, não ia ter um papa, os membros iam poder casar,